Fala galera, meus queridos que acompanham a BGG2, eu sou o Paladino Monge, trazendo para vocês aqui mais um episódio do nosso quadro Paladino vs Monge, quadro aí que eu faço uma simulação de partida de algum jogo e hoje eu vou simular a partida do jogo Viral. Quem será que terá o vírus mais poderoso? Será o Paladino? Será o Monge? Nós vamos saber nessa batalha que daqui a pouco vai se iniciar. Mas antes queria agradecer muito a Paper Games que caminhou o jogo aqui para a BGG2 para fazer uma análise completa do jogo. Então agora vamos lá e vamos ver quem vai ganhar essa peleja. Será o Paladino? Será o Monge? Confira agora no replay! Então, meus queridos, vamos começar aqui a partida entre Paladino versus Monge em Viral. Aqui eu já deixei praticamente todo o setup pronto, onde nós vamos ter aqui o Paladino jogando com o vírus roxo. Ele vai ser o primeiro jogador a pegar esse marcadorzinho aqui, tá beleza? E aqui nós temos o Monge como o vírus laranja, tá? No caso aqui já escolhi as 6 cartas de evento, que nós vamos virar daqui a pouquinho. Também já fiz toda a divisão das cartas aqui de mutação. E como eu vou jogar aqui, simular uma partida de 2 jogadores, nós temos um dummy player aqui para a partida de 2 jogadores, que no caso é o jogador cinza, que está aqui marcado. A primeira grande diferença do setup é que você vai pegar todas as cartas de zona dos outros jogadores, vai embaralhar. Já está embaralhado, vou dar mais uma embaralhadinha, tá bom? E aí, toda vez que você for aqui na fase 1 jogar uma carta, o primeiro jogador vai abrir 2 cartas aqui do jogador cinza e vai colocar um vírus aqui nos sistemas. Então ele vai funcionar aqui como um terceiro jogador, ele vai pontuar nos eventos aqui, também ele vai realizar. Caso ele precise decidir alguma coisa, quem decide é o primeiro jogador daquela rodada, tá legal? O que está faltando para a gente completar aqui o setup é fazer, no caso aqui, o primeiro controle de área, que a gente vai colocando um vírus em todos os órgãos do sistema. E aqui também tem uma diferença para o setup. O que vai ser? O jogador, quando estiver jogando com 2 jogadores, ele vai pegar, vai escolher um local para pôr, por exemplo, ele coloca aqui no cérebro, e ele tem que pegar e colocar um do dummy player. E ele pode colocar em qualquer lugar. Agora é o Monge vai colocar aqui no coração, e ele pega e coloca também o do dummy player. Agora é o Paladino. O Paladino vai colocar aqui e vai colocar o dummy player aqui no rim. Agora é o Monge vai colocar aqui e vai colocar o dummy player aqui. O Paladino, lembrando que ele não pode pôr aqui, tá, pessoal? Porque ele já tem um vírus. Ele só poderia pôr aqui se não tivesse algum espaço para onde ele pôr, por exemplo, supondo que só tivesse esse espaço para ele pôr, aí ele pode pôr realmente aqui o vírus. No caso, ele tem aqui para ele pôr. O que ele vai fazer? Ele vai colocar aqui, vai escolher o dummy player. O dummy player funciona também da mesma forma. Tá vendo que tem um espaço aqui e aqui e aqui? Então, nesse caso aqui, ele não poderia pôr nem aqui, porque tem um espaço que ele pode colocar esse dummy player, que é o vírus cinza. Então, ele vai pôr aqui. Agora vai acontecer o seguinte, o Monge pode pôr em algum lugar, ele vai pôr aqui no rim, e aí não tem como. O vírus cinza, ele precisa ficar aqui porque não tem algum outro espaço. Lembrando que nesse começo, cada órgão só pode ter um vírus, tá legal? E aqui, ó, entregaram para ele aqui já um sistema aqui todo completo. Mas beleza, isso aqui foi só um setupzinho para vocês mostrarem. Como vocês fazem, é uma simulação em que eu tento colocar tudo que pode ocorrer no jogo aqui para vocês verem como funciona. Então, é claro, não siga isso aqui como uma estratégia, ok? Agora sim, vamos começar a partida entre Paladino versus Monge aqui no Viral, setup feito. Vamos começar na primeira fase. E na primeira fase, nós vamos escolher as cartas que nós vamos jogar. Sempre é uma carta de mutação com uma carta de sistema. E aí eu vou mostrando para vocês como é que funciona. Mas para um jogo de 2 jogadores, o que faz primeiro? Abre-se 2 cartas. Então olha só, abriu aqui no pâncreas, na verdade no sistema Zona 4 e Zona 3. Zona 4 é essa aqui, a Zona 3, cadê? É o pulmão. Então o que ele tem que fazer? Tem que colocar 2 vírus aqui. Então ele vai ter que pôr um aqui no pulmão e ele vai pôr aqui, ó,
Como ele é o roxo, ele não vai pôr aqui, porque senão ele vai fazer o controle. Então ele põe aqui no fígado. E agora sim, feito isso, os jogadores vão escolher as suas cartas uma vez e depois a segunda vez. Como eu estou jogando aqui uma simulação, eu vou escolhendo de 1 a 1, tá bom? Mas isso é feito simultâneo. Então vamos lá primeiro para o nosso amigo aqui, Paladino. Então vou virar aqui, ó, essas aqui são as cartas que ele tem, são as cartas básicas. Depois eles podem pegar essas cartas que são mais fortes aqui. Então o que ele quer fazer? Olha só, era interessante o Paladino já tentar conseguir controlar aqui, ó. Só que se ele colocar um vírus aqui, vai dar a primeira crise. Mas é onde ele vai conseguir mais rapidamente. Então, ele pode fazer o seguinte. Ele pode mover e colocar. Talvez seja melhor, hein? Então, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai pegar essa carta com o sistema da zona 4. Como eu falei, eu vou fazer e já vou jogar, tá, gente? Mas como é que funcionaria para vocês verem? A gente coloca aqui e aí depois os outros jogadores também vão fazer a mesma coisa. Então, só nessa rodada aqui, o que o monge vai querer? Eita, que nojo! Olha, o monge ele pode dominar aqui e aqui. Então, é interessante ele tentar ali na parte do coração, né? Bom, então vamos lá. Ele vai tentar ali primeiro no coração. Ele tá aqui. E que ele vai pegar essa aqui já para tentar conseguir completar. Então, como é que funciona? Depois que todos os jogadores escolheram, eles vão colocar as cartas aqui, ó, no espaço 1 do seu tabuleiro. Na primeira fase não tem nenhuma carta aqui, na primeira rodada. Mas nas outras rodadas, depois que a gente jogar a primeira e a segunda, nós vamos pegar todas as cartas aqui, colocar de volta na nossa mão, e as cartas que jogamos dessa vez, na rodada em questão, é que vem para cá. Isso é legal porque você consegue observar o que os outros jogadores estão jogando. Então você pode ver, ó, esse cara já jogou coração, então dessa vez ele não vai ter como me provocar lá. Então é um controle de área bem bacana, mas você tem que prestar atenção no que os jogadores estão fazendo. Então vamos lá, gente. O que o Paladino escolheu? O seguinte. Ele escolheu infectar e mover 2 vezes no fígado. A ordem é de qualquer forma. Quando tem esse azulzinho aqui, ele só pode infectar na zona que ele colocou. Então ele obrigatoriamente vai ter que infectar aqui na zona 4. Ele vai pegar um vírus, não pode ser com escudo, já vai colocar aqui. Feito isso, gera a primeira crise. E aí ele vai mover 2 vezes, tá bom? Então para mover 2 vezes, ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar esse vírus, ele vai mover para cá. Tá vendo que aqui tem seta para ir e voltar, então ele pode fazer esse movimento, mas ele não pode vir aqui pelo vermelho, porque a seta tá para baixo. Ele vai mover o primeiro para cá e o segundo ele não vai querer mover. Acho que assim ele já conseguiu, já tem um controle aqui legal. Vamos agora para o monge. O monge, ele escolheu a zona 2, o coração, infectar 2 vezes. Tem o azulzinho, como vocês podem ver aí, só pode ser no coração. Então ele vai pegar 2 dele e vai fazer o seguinte, vai colocar aqui para ter o controle, porque quando você tem o controle da zona, você tem que ter nos 2 órgãos, ou nos 3 órgãos, no caso aqui do intestino, e o outro ele vai pôr aqui. Agora, nós vamos fazer uma segunda rodada de cartas, e agora eu vou fazer para ficar um pouco mais dinâmico. O Paladino, o primeiro jogador sempre vai escolher, depois o monge, assim sucessivamente. Lembrando que isso é sempre, tá? De forma, todo mundo fazendo junto, depois todo mundo mostra, somente depois todos escolherem, e aí na ordem do turno é que vai fazendo, tá legal? E aí eu vou explicando depois fase a fase aqui. Bom, agora é o seguinte. O Paladino, ele tá de boa ali, mas ele não sabe o que o monge vai colocar. Porque aqui tá pontuando bem, né? Tá pontuando 2 pontos. Aqui ele também pontua 2 pontos. Ó, essa zona aqui tá muito boa para ele tentar dominar. Mas assim não conseguiria ainda assim, né? Tá difícil aqui, ó. Tem 3. Mas ele poderia tentar atacar, né? Vamos ver o seguinte, então. Vou pegar aqui o pulmão. E aí, vamos fazer isso aqui, ó, com essa carta. Então ele tá no pulmão e ele vai atacar e infectar. Para você atacar, você precisa ter aqui algum vírus. Então primeiro ele vai infectar. Ele vai infectar aqui primeiro, porque senão ele vai estar dominando. E aí ele vai atacar. Ele pode atacar, ele vai atacar esse aqui, porque está no órgão que ele se encontra, tem que estar no órgão. Ok? E aí você vai colocar aqui no 2. Vamos para o monge. Bom, o que o monge quer? Ele já dominou aqui, ele quer dominar aqui agora para pontuar bem, né? Tá pontuando 3 pontos aqui. Então ele precisa infectar. Ó, ele consegue isso aqui, infectar e atacar e ficar sozinho, né? Então vamos para lá, vamos para o rim.
É isso que ele vai fazer, gente, ó. Ele vai pegar aqui, ó, na zona 6 do rim, e aí o monge vai infectar e atacar. Nessa ordem, ele infecta e depois vai matar o vírus cinza. Prontinho. E aí agora, se eu tivesse cartas aqui, eu pegaria e colocaria aqui no meu bolo. Vou deixar aqui, tá, gente, para ficar mais fácil. Como não tem, eles só vão pegar essas cartas e vão colocar aqui no descarte, tá bom? Prontinho. Vamos agora para a fase 2. A fase 2 nós vamos ver quem é que tem aqui o controle das zonas e vamos pontuar. Então, começando por zona a zona. Zona 1 é o paladino que tem controle. Ele pontua 2 pontos. Então, já começou a andar. E ele anda 2 pontos. Porque aqui, ó, ele vai sempre mostrar a pontuação e depois quanto que ele sobe aqui na trilha de cura. Então, ele vai subir aqui 2. Vamos aqui para essa zona. E olha só que legal, aqui o monge está controlando. Então, ele controlou aqui, que ele tem nos dois, nas duas regiões, né, nos 2 órgãos dessa zona, pontua 1 ponto. E vai subir também 1 aqui. Vamos aqui para o coração. Apesar do vírus cinza, né, ele ter mais vírus que o vírus roxo, ele não tem nos 2 órgãos. Então, ninguém controlou. Vamos para esse lado aqui. O paladino está controlando, porque ele tem nos 2 aqui espaços. Então, ele vai pontuar mais 2 pontos. E aqui aconteceu um negócio legal. Só que antes disso, vamos subir aqui. Ele sobe mais 1. Quando você para ou passa em um espaço que tem essa mãozinha, você pode pegar uma carta aqui de mutação. Sendo que por jogo você só pode pegar 4 cartas no máximo. Isso aqui poderia ser um pequeno deck building, mas é muito pequeno mesmo, tá? Porque você só compra 4 cartas. Você pode comprar uma que está aqui. Se eu comprar, eu já reponho outra. Eu posso pegar na sorte a do topo. E aí essas 3 vão para o fundo e eu abro mais 3. Bom, aqui tem algumas coisas interessantes que eu posso atacar. E tem pontuação também, né? Tem que pensar nisso. Ó, essa carta tá muito boa, porque eu posso provocar uma crise, atacar e ainda me mover 2 vezes. Cara, isso tá muito legal. Opa, caiu aqui. Essa aqui eu consigo juntar todo mundo, na verdade seria... Eu esqueci o nome disso aqui, gente, mas ele pega todos os vírus e fica com ele. Ó, vira um escudo e ainda puxa ou expulsa um vírus dele ou dos outros jogadores, né? E ainda movimenta. Vale 1 ponto. E esse aqui é o imã, né? Com o poder de expulsar ou trazer um vírus e um movimento, mas vale 2 pontos. Mas eu vou pegar aqui esse Bully. E aí já vem pra minha mão, tá? Eu abro um outro aqui. Nós estávamos aqui, né? Olha, gente, saiu o enxame. Que são 3 infecções. Eita lá, esse é muito bom, hein? Bom, vamos para esse aqui. Ninguém controlou. E aqui controlou. Que foi o monge. E olha só, o monge ganha 3 pontos. Ele vai subir 2. E ele vai poder pegar a carta. E qual a carta que ele vai pegar? É claro que é o enxame. Apesar de não valer nenhum ponto, você consegue colocar muitos vírus para fazer controle. Então, colocou aqui, abrimos mais uma. E agora acabamos essa fase, vamos para a fase 3. Fase 3 eu esqueci, gente. Tinha que ter virado. Erro feio, erro rude. Foi um erro, você sempre começa com esse aqui virado, porque aí você já na fase 1 já sabe onde é que você vai pôr para tentar ganhar alguma coisa do evento. No caso do nosso evento, é o número 1. Eu vou remover todos os vírus do rim 1 e do rim 2, e para cada vírus removido eu pontuo 1. Então, olha só, aqui o nosso amigo monge ganhou mais 2 pontos. Foi a 6 pontos. Muito legal. Eu vou deixar aqui de lado. Depois a gente, quando começar ali, eu já abro o próximo. Não, vou tirar daqui, tá, gente? Fica melhor para vocês visualizarem. Acabou o evento, nós vamos para a fase 4, que é a resolução de crises. Bom, na resolução de crise é o seguinte. Nós já temos uma crise aqui. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma. Não. Por que eu falei que aqui já entrou em crise? Bem aqui no tabuleiro, ele fala com quantos vírus um determinado órgão entra em crise. Para 2 e 3 jogadores são 3 vírus, para 4, 4 e para 5, 5. Então aqui entrou em crise. Quando entra em crise, o que a gente tem que fazer? Olhar quem é que tem aqui a maioria. Então no caso aqui é o nosso amigo cinza e ele vai pontuar 2 pontos. E todos os outros jogadores que estiverem aqui nesse órgão pontua 1 ponto. Depois que você faz isso, porque aqui tematicamente, nesse momento, os anticorpos aqui, o nosso sistema imunológico está atacando. Aí esses vírus aqui eles são expulsos. Se eu tivesse um escudinho, eu me defenderia. Então foi embora, como não tem mais nenhum, foi resolvido, ele volta para cá.
Agora a gente vai ver se alguém conseguiu uma cura. Ninguém ainda foi curado. Quando a gente conseguir a cura aqui, o médico conseguir a cura, removemos todos os vírus. Vamos para a sexta fase da rodada. Nós vamos colocar aqui na trilha de desempate a ordem da pontuação. O legal aqui é o seguinte, durante o jogo, qualquer empate que tenha, quem tiver aqui na frente, ganha. Mas se empatar no final, quem tiver no final é que é o vencedor. Então olha só, o nosso amigo aqui, Monge, vai continuar a mesma coisa, gente, porque o Monge, ele tem mais pontos, então ele fica em último, depois o Paladino e depois o nosso amigo Cinzinha. Feito, muito legal, nós vamos agora para a segunda rodada. Vamos abrir aqui um novo evento. Esse evento é consulta médica. Todos os jogadores vão subir um nível o seu marcador de pesquisa. Então talvez aqui seja interessante você já estourar aqui na hora que você estiver controlando alguma coisa. A gente passa na primeiro passo ali da primeira fase, o primeiro jogador para quem está à esquerda, sentido horário, vai ser o Monge. E agora, como eu estou jogando de 2, ele vai abrir mais 2 cartas, que é cérebro e intestino e estômago. Então vem um para o cérebro e um ele vai pôr aqui de novo, tá bom? Agora sim, o Monge vai escolher suas 2 cartas. Bom, ele já vai estourar ali. Vamos ver onde que a gente pode dominar. Vamos tentar aqui de novo. Mas o meu rim tá aqui, né? Só se eu conseguisse me movimentar. Eu consigo movimentar daqui pra cá. E eu consigo me movimentar daqui pra cá. Então vale a pena. Então vamos pegar esse aqui que eu me movimento. E eu vou fazer... Colocar aqui. Eu tenho esse aqui ainda? Tenho. Então vamos lá. O que o Monge vai fazer? Ele escolheu a zona 5. Então, na zona 5, ele precisa infectar aqui. Então, ele vai infectar esse local. E agora ele pode fazer 2 movimentos. Então, o primeiro movimento ele vai pegar esse vírus. Opa, não, ele fez errado. Eita, laia. Ah, ele fez errado, ele fez errado. Não era pra ir, moço. Ai, 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 ai. Bom... Ele, de qualquer maneira, ele pode, né? Ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Como eu já joguei, ele vai pegar esse vírus, vai vir aqui, vem pra cá. E o segundo movimento, ele vai tirar daqui. E, ó, vem pra cá, tá? Ele tá pensando que aqui tá dando mais ponto que aqui. Mas ele ainda pode ir ali de qualquer forma, tá? Vamos deixar aqui. Agora é o Paladino. Bom, o Paladino precisa ali controlar o cérebro. Então ele precisa, é interessante, colocar no cérebro. Para ir para o cérebro ele pode tirar um daqui. Ele precisa pôr aqui também, né? Para controlar aqui tem que estar lá. Bom, eu tenho fígado, a zona. Eu tenho a zona cérebro ainda. Mas eu não tenho... Ah, eu tenho esse bicho aqui agora, que é novo. Que eu posso provocar uma crise para pontuar, matar e ainda movimentar 2. Que legal, né? Vou vir no coração. Coração e eu vou infectar 2 vezes, tá bom? O Monge ele podia ter infectado mais, é isso que ele vai fazer, olha só. O Paladino ele vai vir no coração aqui, vai infectar aqui, vai infectar aqui, aqui causa uma crise, tá bom? Vamos agora ao Monge. O Monge agora ele tem aquele poderzinho dele de infectar 3, né? E aí ele pode controlar aqui. Se bem que tá muito pouco, né? Ganha só 2 pontos aqui. Aqui tá ganhando 3, aqui ele consegue 1, aqui ele consegue 3. Será que ele tá com pulmão? Ele tá com pulmão, ele vai tentar fazer isso mesmo. Ele vai aqui agora, no pulmão, infectar 3. Ele tem 3. Se tivesse, por exemplo, gente, eu tivesse só 2, tá? Eu poderia colocar os 2 aqui e pegar de algum outro local e colocar lá, tá bom? No caso, eu tenho 3, vai ser no pulmão. Eu vou pôr 1, 2, 3 e vai gerar 3 crises, vai gerar um aqui e outro aqui. Prontinho, gente. Agora é o Paladino. Bom, e agora o Paladino, ele vai ter que fazer aquilo ali, né? Eita, caramba. Ali ele complicou. Ei, Paladino, o que você vai fazer, hein? O Paladino vai no cérebro, ele vai poder provocar uma crise. Aí ele vai matar esse aqui e vai poder fazer 2 movimentações. Ele vai mover daqui pra cá, porque ele controla aqui. E aí ele pode fazer uma outra movimentação, que eu acho que ele não vai fazer, porque aqui na crise ele já ganha ali. Ele não vai fazer outra movimentação não, tá bom? Então acabou. O que a gente faz agora? Essas cartas que estavam fora voltam para cá, como eu falei para vocês.
e essas outras vêm pra cá. É como se fosse um temporizador. Bem legal, né, essa parte. Eu acho bacana, que é bem estratégico. Vamos agora para a fase 2 da rodada. E aí é o seguinte, vamos aqui, o paladino ele tá dominando, ganha 2 pontos, 1, 2 e sobe 2. Ih, já foi curado. Vamos aqui para essa zona, o paladino é que tá também controlando ali. Então ele ganha mais 1 e pode comprar mais uma carta. E eu vou comprar essa carta guerreiro aqui, ó, que eu consigo infectar, consigo uma espadinha e um escudo. Vou abrir outro. Eu ia subir um, mas não tem como subir, como já está no topo, fica. Aqui, quem está dominando é o monge. Ele ganha 3 pontos. 1, 2, 3. E ele vai subir 3. Então chegou também no topo. E ele pode comprar uma carta. Ah, ele vai comprar essa aqui também, ó. Ouriço. Vale 3 pontos no final. Ele consegue atacar e se defender. Segunda carta deles, hein? Prontinho. Vamos pra cá, que é o paladino que tá ganhando. Então ele ganha 2 pontos. 1, 2. Aqui o monge não conseguiu controlar, mas ele controlou aqui. Ganhou 3 pontos. 1, 2, 3. Não vai subir aqui e consegue mais uma carta. E aí é o seguinte, com mais... Olha, vai pegar essa aqui também. Alerta de intruso. Ele consegue provocar mais uma crise para pontuar. Consegue infectar e ainda se defende, o que é bem legal. Então comprou mais uma e ainda pontua bem. Bom, minha gente, e aqui a gente acabou essa fase. Nós vamos para a fase do evento, que no caso todo mundo sobe 1. Só o cinza que sobe, o restante não. Vamos agora para as crises, começando pelo número 1, que é aqui. Então quem tá aqui, ó, tá todo mundo empatado, né? Então se tá todo mundo empatado, a gente tem que vir aonde? Aqui, na trilha de desempate. Na trilha de desempate quem tá ganhando é o cinza. Então o cinza que ganha 2. No 2 jogadores, esse jogador aqui ele não compra carta, tá, gente? Então por mais que ele chegou aqui, ele fica. E aí depois cada um dos outros ali vai ganhar 1 ponto. E esses vírus aqui, ó, são expulsos. Não tem nenhuma defesa, né? E aí volta pra cá. Vamos para a crise número 2, que está aqui. Aqui quem tem a maioria é o monge, ganha 2 pontos. O paladino ganha 1. Aí, o caso, o paladino pode pegar mais uma carta. E para vocês verem como funciona, o paladino vai vir pegar essa aqui, ó. Ele pegou essa carta, que é sucção citoplasmática. E essas 3 cartas, quando estão aqui, ó, você faz uma limpagem. Você joga lá pro final e abre mais 3. Então eu fiz isso para vocês darem uma olhada como é que funciona, tá bom? Ó, saiu coisa boa agora, hein? Muito legal. E aí aqui também vai ser resolvido. Ninguém colocou escudo, né? E agora vamos para o 3, que é aqui. E novamente o cinza tá ganhando. E no caso, o monge ganha 1 ponto e pode pegar a sua última carta. E essa última carta ele tem que pensar bem. Ele não vai pensar bem não, ele vai pensar aqui, ó, porque dá 3 pontos de vitória. Ele tá pensando em pontos de vitória. Então, não pode, por mais que agora ele volte aqui e faça 44 pontos, ele não vai mais pegar cartas. Bom, e por fim, aqui não tem mais crise. Não, na verdade aqui acabou a crise, né, gente? Tô na crise. Isso aqui vai embora. E vamos para a crise ali no cérebro. No caso, o paladino ganha 2 pontos, só ele. Resolvemos a crise. Vamos para a cura. No caso, tanto o jogador paladino quanto o monge vão ter todos os seus vírus removidos, porque a cura foi encontrada para os seus vírus. Acontece isso no jogo, né? Quando isso acontece, eles voltam para o espaço 0. E agora a gente volta para cá e nós vamos mudar aqui a trilha de desempate, que na verdade continua a mesma coisa, né? É claro. Bom, agora vamos aqui para a rodada 3, vamos virar aqui o evento. Ó, no evento é o seguinte, ó, não fumar. Eu vou colocar numa ficha de crise de menor valor disponível no pulmão 1 e no pulmão 2. Somente se não houver nenhuma presente e se ainda tiver crises. Então quando vier aqui, aqui vai ter crise, tá? E vamos começar passando o primeiro jogador. E aí o paladino vai abrir mais 2, ó, rim. E vai colocar no rim aqui. E no cérebro. Prontinho. E agora o paladino vai escolher. Bom, paladino, você tem umas cartas boas agora e você precisa infectar, porque tem nada, né? O que você tem de infecção aqui? O paladino vai jogar aqui na zona 6, rim, essa cartinha. Então ele já põe aqui, infecta, aqui. E ele vai pegar e vai matar esse vírus. Prontinho.
Vamos lá agora o monge. O monge agora tem várias cartas fortes. E agora, monge, você precisa começar a infectar. A sua grande infecção tá pra cá, né? Deixa eu colocar aqui. Ah, ele trouxe, ó, trouxe de volta. Isso é interessante. Então, o que é legal? Aqui já vai ter crise. Aqui no rim é interessante, hein? Tô com o rim aqui? Tô com o rim. Ele tá dando muito ponto. E eu vou fazer isso sim. Ele vai colocar também no rim. Colocar esses dois. Ele vai pôr aqui, ó. 1, 2. Para dominar. Vamos novamente ao paladino. Paladino, e aí? Você tem alguma de ataque? Tenho. Essa aqui é boa. E eu vou fazer isso aqui para os nossos amigos aí verem como é que funciona. Então vou usar essa carta. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu posso infeccionar. Vamos ver onde que eu posso ir. Tá complicado, né? Preciso de uma... Mas isso aqui faz isso. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai infectar aqui no fígado, que é a zona 4. Só que agora ele tem um escudinho e uma espadinha. Quando não está no azul, ele pode fazer em qualquer lugar. Então ele vai matar esse aqui do monge. Porque aí ninguém está dominando. E aí ele vai poder virar um escudo, ele vai virar o dele aqui, que agora está protegido. Vamos lá, monge. O paladino te ferrou. Você pode fazer a mesma coisa. É interessante vir aqui, né? Não, mas não tem nenhum. Ó, aqui é legal. Bom. Cadê a sua infecção? Você precisa de infecção também, né? Só tem essa? Você tem essa aqui também. O que ele vai colocar? Lá no cérebro, zona 1, ele vai pôr um dele e vai matar esse aqui. Como eles tiraram todos, eles ficaram fraquinhos. Todas essas cartas aqui voltam. E essas demais aqui vão vir. Então o monge agora tem de novo o seu... Que infecciona 3, né? Infecta 3 de uma vez. Vamos agora para a fase 2. Vamos ver quem controla o quê. Bom, aqui o paladino que está controlando... Monge que está controlando 2. Então 1, 2. E ele sobe 2 aqui de novo. Aqui ninguém está controlando. Aqui também não. Aqui também não. Aqui também não. Aqui também não. Essa aí foi horrível de pontuação, hein? Pontuaram bem lá no começo e agora nada. Bom, agora já vem aqui pro... não fumar. E aí, olha só. O que acontece? Ele vai pôr uma crise aqui e uma crise aqui. Só que não tem nada, gente. Eu só vou pôr só porque o evento mandou. Porque quando vier pra cá, como não tem nada, ele volta. Ninguém pôs lá. Ninguém quis pôr para ganhar 2 pontos. Preferir outras coisas. Poderia ter colocado aqui e ganharia 2 pontos. Na verdade, tanto o paladino quanto o monge vacilaram. Poderia colocar um aqui e um aqui, já eram 4 pontos, já que o outro não estava colocando. Bom, acontece. Aqui no caso ninguém curou. E agora nós vamos já para a trilha de desempate. Continua a mesma coisa. Vamos agora para a 4ª rodada. Cujo evento é Fast Food. Que é o seguinte. Na ordem do turno, cada jogador deve colocar um vírus seu na zona 5. Tirando de outra zona qualquer. Então vamos lá. Primeira coisa aqui. Passa o primeiro jogador para cá. Essas cartas vão para cá, né? Eu esqueci. E aí vamos abrir aqui no pulmão, colocou, e também no coração, vai pôr aqui, beleza? Vamos lá então, monge, o que você quer? Vacilaram, né? Não pontuaram. Acontece, né, gente? Vocês verem. Bom, eu preciso infectar, então seria interessante colocar essa e depois usar essa aqui para me proteger. Mas onde seria bom colocar isso aqui? Aqui dá muito ponto, né? Só que eu não tenho mais ele. Aqui também dá. Olha, aqui tá dando só 2 pontos. Ah, já sei. Cadê o pulmãozinho? Quero aqui. Finalmente tá dando um ponto bom de 3. Então, olha só. Aqui no caso, ele vai colocar na zona 3, que é pulmão, vai poder colocar 3 infecções. Ele vai pôr aqui e 2 aqui. Pra não estourar já logo aqui não, tá? Ele não quer. Vamos lá, o paladino. Deixa eu colocar aqui na ordem, gente. Tem mais 2 cartinhas. Bom, paladino, você também precisa infectar. Você tem esse aqui, 2 de infecção. E você pode ir aonde? Você pode atrapalhar ali o cérebro. E aí você pode ganhar 2 pontos, que eu acho mais legal porque ele não tem o cérebro. Isso é interessante. E você também pode... Você tem uma outra jogada, né? Mas eu tenho o pulmão. O pulmão eu não conseguiria controlar. Não agora. Mas o coração eu consigo. Sim, então vamos lá. Por mais que seja ruim,
Não, vamos pro cérebro. Vamos atrapalhar o monge, porque senão ele vai ficando também muito forte, né? Então aqui, ó, vai ser no cérebro. Vou colocar 2, eu coloco 2 lá. Já vai gerar uma crise. Vamos para o monge agora. E agora, monge, você precisa matar lá, né? Porque ele tá controlando. Mas a sua jogada é que você queria virar, né? Você pode virar ali, mas também estava tentando controlar em outros locais. Isso é interessante para você ir pro coração. Você consegue ir pro coração ali, né? Consegue. Será que eu tô com coração? Eu tenho coração. Então o monge ele poderia colocar aqui, na verdade, mover um daqui, enquanto ele ficaria dominando os dois. O que é bacana. Ou ali vai ter uma crise. Era interessante ele talvez se defender. Eu vou fazer isso para vocês verem também, né? Então vamos lá. Só que eu vou pôr aonde? Não tenho o rim mais. O rim foi junto. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai infectar aqui, ó. Tá bom? E ele vai colocar 2 escudos. Ele vai colocar um escudo aqui e um escudo aqui. Aqui tem 3. Veio pra cá. Prontinho. Vamos agora ao paladino. Vamos, paladino. Ó, você tem essa cartinha que é interessante. Você pode empurrar o vírus, né? Talvez seja interessante. Mas você não tem mais o cérebro. Olha, mas isso aqui é legal, hein? Só que eu não tenho o rim. Caramba, essa carta vai ficar pra próxima. Se eu tivesse junto com... Ah, mas... Porque se eu tivesse junto com o vírus aqui dele, por exemplo, eu poderia expulsar ele daqui. Mas eu não tenho nenhum vírus lá. Eu preciso ter, né? Naquele local. Ele vai colocar no pulmão. Vai colocar aqui. Ele vai gerar uma crise. E ele vai proteger um, que ele pode proteger, e o outro aqui. Tá legal? Bom, feito isso aqui, agora nós vamos para essa fase, que é a fase para ver quem está controlando. Aqui no caso é o paladino, ele ganha então 2 pontos. 1, 2, e pode pegar a sua última carta. E última carta... Cara, tem essa aqui que você pode se mover 2 e colocar 2 escudos, tá muito bom. E aqui você pode atacar 2 vezes e ainda se mover. Eu vou pegar esse aqui, ó, que é o assassino. Muito bom, que aí ele pode começar a matar. Bom, gente, por mais que tenha cartas agora, ninguém pode comprar mais cartas. Então, está finalizado, cada um só pode comprar 4 cartas. Ele ainda sobe 2 aqui, tá? Na trilha de cura. Depois aqui ninguém tá controlando. Aqui o monge tá controlando, então ele ganha 3 pontos. 1, 2, 3, e agora acontece uma coisa bem interessante. Quando chegamos aqui na trilha 21, ou passamos dela, todos os nossos tiles viram para o azul imediatamente. E aí você começa a pontuar mais e ganhar algumas coisas mais interessantes. Como, por exemplo, aqui, é só um pontinho, mas a cura, na verdade, diminui, né? Em vez de aumentar. Bom, ele somou aqui, né? Na verdade, tinha somado aqui 3 pontos e ia subir 3. 1, 2, 3. A partir de agora é que os outros vão começar a ganhar esses detalhes aqui dos tiles azuis, só que nenhum outro tem que estar controlando, então não adiantou foi nada. Bom, feito isso, nós vamos aqui agora para o fast food, que eu tenho que colocar aqui na zona 5 e puxar de alguma outra. Olha o que é interessante, porque aqui, nessa crise, ele ganha. Só que ele ganha, aqui ele não vai ganhar. Ele perderia 2 vírus, só que ele poderia colocar um outro vírus aqui e tirar só um. No caso, ele ganhar 1 ponto em vez de ganhar 2, mas ele já estaria quase aqui para fazer 2 pontinhos, né? Ali ele está protegido. Ele vai fazer isso mesmo, ó. Ele vai trazer para cá, que ele é obrigado. E agora o paladino também precisa pôr. E aí ele vai fazer o seguinte. Ele vai tirar daqui, que ele já pontuou ali mesmo, e ele ganha, né? Que ele está ali, e ele não perde um vírus e coloca aqui. Feito o evento. Vocês entenderam, né, pessoal? Porque aqui, quando eu fizer aqui, ó, a resolução do sistema imunológico, o que acontece aqui? Crise 1. Primeira coisa que a gente faz, quem está controlando? Aqui está empatado, mas o paladino está aqui na frente, ó. Então ele ganha 2 pontos, o monge 1. Só que eles iriam embora. Só como eles estão protegidos, eles só viram. E isso é muito legal, porque esse vírus iria embora. Então ele está deixando aqui. A outra crise que nós temos é aqui. Aqui no caso é o cinza, ele ganha 2 pontos, o monge ganha 1. Todos vão embora, exceto o monge que virou. Vamos colocando aqui, né?
E por fim a 15-3 aqui, que no caso, novamente, o paladino está na frente e ganha 2, o monge ganha 1, e o monge vai embora, e o paladino só vira o seu escudo. Vamos agora para a cura. O paladino foi curado de novo, então todos os seus vírus foram embora. Então não adiantou muito fazer essa defesa. Na verdade ele não olhou, né? Eu não olhei que ele estava aqui. E agora vamos aqui para a sexta rodada. Continua a mesma coisa, né? O paladino está na frente, tá? Se tiver um empate depois ele que acaba ganhando. E agora nós vamos para a penúltima rodada. Vamos virar aqui o evento. Controle da mente. Quem estiver controlando a mente ganha 2 pontos. E agora é o paladino, né? Ele vai ser o primeiro jogador aqui. Essas cartas ficam aqui daqui a pouco. A primeira coisa que a gente faz é abrir. Vai para o rim. Vamos colocar aqui. E a outra vai para o cérebro. Olha só. Já tirou o controle ali, porque quem está ganhando é o cinza. E geralmente ele fica aqui ganhando sempre desempate, porque ele fica muito atrás, né? Bom, vamos ver o que o paladino quer. Opa, gente, calma. Eu esqueci de fazer isso, né? Assim. Sempre você faz isso aqui. Pronto. Agora eu tenho essas cartas todas aqui. Vamos ver o que o paladino quer. Eu vou colocando aqui em ordem. E aí, o que vocês acham? Bom, o paladino ele tá muito melhor que o nosso amigo monge agora. Ele consegue controlar aqui e às vezes controlar aqui. Talvez ele tenha que se movimentar. Vamos ver as zonas que ele tem. Ele tem a zona 5 estômago, que não vale muito a pena. O coração. Ele tem essa zona aqui agora, tá dando 2 pontos e não sobe nada. E ele não tem o pulmão, né? E ele tem o rim, que tá dando 3 aqui. Então, às vezes, vale mais a pena vir aqui no rim, já controlar. E também depois aqui, você consegue controlar, né? E você pode se movimentar. Vamos ver o que você pode fazer aqui. Ó, você tem esse aqui. Não, deixa eu ver se eu tenho mais algum outro movimento, né? Eu vou colocar aqui no rim. Ele tá na zona 6, ele vai infectar e depois tem espadinha e escudo. Então ele vai vir aqui, ó, colocou. Ele vai matar esse cinza, porque ele quer controlar ali, tá bom? E ele ainda vai pôr um escudo, ele vai pôr o escudo aqui, tá? Pra poder, se bem que ali tá legal, tá 3 pontos. Vamos agora então para o monge. Monge, vamos ver o que você vai fazer, meu querido. Ai. O monge precisa infectar. Ele tá com a cartinha dele. Ele tem essa carta de infectar. Não, já foi pra lá, né? Então ele precisa colocar essa carta. Ele não tem nada. E depois ele tem que colocar alguma que ele consiga pegar e se mover. Então ele tem a zona de fígado para controlar aqui. Tem a zona do coração. Tem a zona do cérebro. E tem a zona 6. A zona do cérebro tá dando 5 pontos. Ele vai fazer isso sim. Ele vai colocar aqui na zona do cérebro 2. E ao fazer isso, ele gera já uma crise ali. Mas é agora ele que está dominando. Vamos ao paladino. Ali são 5 pontos, né? Diferença que eles têm aqui. O que você vai fazer, paladino? Agora é interessante você começar, né? Talvez você vai fazer isso mesmo. Pô, mas aí é aquela. Eu poderia usar essa aqui, gente, ó. Tava pensando. Poderia usar essa carta, porque eu conseguiria fazer isso, ó. Quando eu uso essa aqui, que é uma carta tipo de você juntar, ele colocaria todos esses vírus aqui e ele dominaria. E só nessa fase 6 que ele liberaria. Ou eu não poderia fazer isso e expulsar 2 daqui. Eu poderia expulsar esse para o coração e esse para o coração. E eu estouraria aqui, só que ele ganharia. Talvez seja até melhor, mas... porque depois ele voltaria ali. Só que eu posso, com outras cartas, dominar aqui, que eu domino. Eu não dominaria ali. Eu domino aqui e aqui. Se eu tivesse, eu tenho esse aqui, mas eu não consigo matar lá. Eu precisaria infectar e mover. Muito difícil, muito difícil. Esse aqui tá dando 5 pontos. 5. Se eu não dominar, eu tô dando 5 pontos para ele. Eu preciso pegar esse cérebro, senão o monge vai pegar 5 pontos. Não tem como. Por mais que eu queira dominar em outro local. Então, eu vou fazer isso sim. Mas eu não tenho cérebro, cara. Putz. Eu não tenho cérebro, gente. Eu já usei aqui, ó. Não usei. Ele tá aqui, o cérebro. Cara, então eu preciso me mover pra lá, né? Que é o jeito. Eu tô aqui no fígado. E eu tenho uma infecção. E aí eu tenho 2 movimentos. Ih, cara, mas eu consigo chegar lá? Não consigo chegar lá, hein?
Cara, não tem como, não tem como, não tem como. Volta. 5 pontos pro paladino, pro monge ali. Não tem. Ah, mas tem sim, calma aí, gente. Eu tenho o coração, só vou mudar, calma. Pronto, tá aqui. É só mudar, é só mudar. Em vez de usar a zona aqui, eu vou usar o coração. Eu vou colocar aqui, ó. E eu movo 2. Eu vou mover um pra cá. Que eu posso, né, ó. E aí eu fico empatado, mas aí eu ganho. E o outro movimento, eu posso começar a pensar pra vir pra cá, né? Porque não posso me curar na próxima. E aí aqui eu ganho -1. Não, não vamos mover não. Tá bom. Vamos deixar como está. E agora vamos para o paladino, o monge. Só que o monge, ele tem alguma carta aqui. Ele não tem o cérebro, né? Mas ele tem o rim. Ele precisa se mover. Cara, ele não tem... Ele só tem lá, cara. Tá muito ruim. Ele precisa, então, ó... A carta de infectar... Ele precisa infectar e se mover. Esse rim aqui não vai estar na próxima, mas tá bom. O que é que eu vou fazer? Eu vou infectar aqui o rim. Também vou fazer isso aqui, ó. Como eu não vou usar, para gerar uma segunda crise. Tá certo? Caiu expulso todo mundo dali. Mas seja ruim pra mim, não tem problema. E aí eu vou fazer 2 movimentos. E os movimentos que eu vou fazer é o seguinte. Aqui, como eu já perdi, eu venho pra cá 1. E não vai dar. Que bosta, velho. Então não vou fazer isso não. Ainda vou deixar no rim, não vou fazer isso não. Eu não tô olhando a setinha pra cá. Ah não, mas não dá. Ai. Eu vou só trocar a carta. E eu vou jogar essa aqui, ó. Tá? Porque eu infectei e mato esse. Pronto, que aí ele não domina também. Ok? Mas aqui já tinha crise. Quando eu coloquei, não importasse, já foi embora. Porque é o seguinte, isso aqui não é na hora. Eu atingir os 3, vem pra cá, tá bom? Ele vai colocar no pulmão e ele vai colocar aqui 3 infecções, né? Porque ele não tem muito vírus. Então ele vai pôr aqui 1, 2 e vai colocar uma crise. Não tem como. Ele vai colocar aqui 3. E aí vem uma segunda crise para cá. Vamos para o paladino. Paladino aqui. Lembrando que eles vão poder colocar, ó, um vírus seu em um órgão qualquer, né? Então ele pode tentar de controlar. Aqui está dando muito ponto, ele já está controlando ali, aqui é interessante pontuar. Aqui ele consegue diminuir. Por que é importante ele tentar diminuir aqui, gente? Porque no final do jogo você ganha 1 ponto por vídeo que você tiver numa sessão. Então você precisa diminuir aqui. O paladino aqui, ele vai acabar não pontuando por isso. Então ele pode até acabar não pontuando 6 pontos, né? E o monge está pensando nisso. Às vezes ele vai, não vou conseguir agora, mas consigo em outros locais. Bom... Esse aqui ele poderia puxar um vírus para ele, mas ele não consegue se mover. Ele conseguiria vir aqui, né? E daqui, por exemplo, o que ele poderia fazer? Ele não consegue puxar nada, né? Que é interessante para ele. Ele poderia tentar puxar daqui para cá. Ele tem o fígado, que está dando 2 pontos. O pulmão e o estômago. Ele consegue controlar o estômago aqui. 2, -1. Isso aqui é interessante para ele, hein? Ele vai tentar fazer isso sim, então. Ele vai colocar aqui, ó, 2 no estômago, porque ele controla. E por mais que ele chegue, o estômago é o penúltimo, né? Que você vai, zona 5. Eles poderiam simplesmente descartar esse aqui, porque ele subiria à vontade aqui, mas depois ele desceria, certo? E aí ele conseguiria ficar pelo menos com alguma pontuação. Já está pensando em se defender aqui os seus vírus. Bacana. Vamos à última jogada do monge. Monge, vamos lá. Você tem que colocar e tentar dominar. Aqui dá muito ponto, aqui você também está dando. Só que você não tem essa zona, né? A zona que você tem é o coração, é o pâncreas e o intestino grosso. O pâncreas dá 2 pontos. O cérebro você não consegue. A não ser que você consiga se mover para lá. Você precisaria de... Você poderia colocar no coração e aqui subir. E você tem isso?
Tem. E aí você conseguiria subir 2. Não, sobe só 1. Mas aí você ganha, né? Você tá ganhando empate. Você ganharia 3 pontos ali. Deixa eu ver. Você pode ganhar também 3 pontos aqui. Que complicado, hein? Isso aqui é complicado, hein, gente? Como você saber onde jogar as zonas são importantes. Ele pode colocar no coração. E no coração você conseguiria vir pra cá se tivesse. Mas você não tem, né? Ó. Você consegue também se proteger. O que é interessante aqui. Mas eu não posso. É melhor você tentar colocar e se proteger. Porque aí você, mas aqui você não vai, né? Então você já ganharia aqui, que é por zona. Então tem um ponto só. Você tem que colocar em outro, gente. Então, eu preciso colocar em algum outro e depois fazer alguma outra coisa. Para atrapalhar o paladino, ele pode vir aqui. Ele poderia vir aqui e atrapalhar o paladino. Mas o paladino ainda pode, né? Mas talvez a ideia seria vir aqui e atrapalhar o paladino. Como? Ele não tem. Ele precisa ter um vírus aqui para poder fazer isso aqui. Isso aqui seria sacanagem, ó, gente. Ele colocaria um vírus dele aqui e tirava o controle. E a paladino se ferrava ali na pontuação. Mas o monge não tem como fazer isso. Mas ele pode tentar fazer isso aqui para pontuar. E aqui ele vai fazer. Então ele vai pegar essa carta. E aí ele vai vir para o seguinte. Ele vai vir para o rim, né? Para o rim. É melhor vir para o rim mesmo. E aí ele se protege. Então não vai para o rim não. Ele vem para o fígado. Fígado. Que ele vai fazer o seguinte. Ele vai pôr um aqui. Vai se proteger e vai jogar uma crise aqui. Já pensando em explodir o paladino dali. Não, mas aí é besteira. Ele tá dando ponto pro paladino, não? Pronto. Vem pra cá. Jogando, dando ponto pro paladino. O paladino já tá na frente. Vamos lá, paladino. E você agora? Você pode expulsar, né? Talvez aqui, ó. Você poderia expulsar. Você consegue puxar algum pra você daqui? Consegue, né? Quais são as zonas que eu tenho? Eu tenho a zona pulmão. Eu tenho cérebro, pulmão e pâncreas. Pô, eu poderia ganhar aqui mais 2 pontos no pâncreas, que eu já tenho aqui. Eu consigo vir aqui. Olha, eu ainda posso proteger, né? O que seria interessante para proteger. Cara, eu vou fazer isso sim. Tem que pensar já em pontuação. Quase que eu poderia matar, eu consigo ganhar mais pontos. Então o paladino vai fazer o seguinte. Ele vai vir aqui no pulmão, não, gente. Desculpa. Pâncreas. Ele vai poder colocar o seu último vírus. Ó, mas aí ele não vai jogar esse aqui, mas não tem problema. Ele colocou aqui e ele tem 2 escudinhos. Então ele vai fazer o seguinte. Como ele tem 2 escudinhos e aqui na crise ele tem que proteger. Então vamos proteger um e vamos proteger aqui. É melhor aqui? Proteger aqui, né? 2, pronto. Vamos aqui para a fase 2. Paladino está continuando a ganhar 3 pontos. 1, 2, 3. E sobe 2 e só vai subir 1. Aqui ninguém está controlando. Aqui quem está controlando é o nosso amigo monge. Ganha 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos. E sobe 3. 1, 2, 3. Aqui ninguém. Aqui o paladino está controlando, né? Ganha 2 pontos. 1, 2. E aqui o paladino está controlando de novo. Ele ganha 1 mais 2 pontos. Aqui ele subiria nada e aqui ele desce 1, que é o que ele queria, né? E aqui ninguém está controlando nada. Vamos para o evento em que, pela ordem do turno, cada jogador deve colocar um vírus seu em um órgão qualquer. O monge, na ordem do turno seria o monge. O paladino não tem. Então o monge ele pode fazer o seguinte. Ele tem que colocar para pontuar. Ele está pontuando 1, 2... tem crise. Como já acabou, ele pode colocar em qualquer lugar. Vai colocar aqui, então 3 e ele não faz nada, né? Porque ele não tem mais o que pôr. Vamos agora atacar. O sistema imunológico só tem aqui. No caso, então, ele ganha 2 pontinhos. 1, 2. Isso aqui vai embora. Agora o número 2 é aqui. Aí no caso, o monge ganha 2 pontos. Esse ganha 1. Isso aqui também vai embora. E o 3 é aqui. O desempate está com o monge. Então o monge ganha 2. Paladino ganha 1. Cara, tá acirrado, hein? Esse vira e esse vai embora. Caramba! A cura. Ninguém foi curado. E vamos para a última rodada,
em que o paladino ainda continua aqui, o monge e tudo mais. E vamos agora para a pontuação final. A pontuação final, você vai somar isso aqui. Nós vamos somar as cartas, podemos pegar todas as cartas aqui. E depois mais um ponto por cada local. Então vamos começar antes das cartas. Vamos fazer o seguinte, começando pelo monge, onde ele vai ganhar um ponto viral por zona. Então ele tem 1, 2, 3 pontos. 37. E o paladino ele tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos somar as cartas do monge. Prontinho, só as cartas aqui. A gente vai somando. Então vamos lá. Ganhou 1 ponto com essa. 0, 0, 3 pontos. 1, 2, 41. Mais 3 pontos. 1, 2, 1, 2, 3. 0 pontos, 0 pontos, 0 pontos, 0 pontos. Então o monge acabou com 44 pontos. Vamos para o paladino. E aí vamos somar. Vamos ver. Ele ganhou 1 ponto, vai a 41. 0, mais 2 pontos. 1, 2. Mais 1 ponto. Empatou o paladino. E aí tem 0, 0, 0. Um pontinho aqui. Prontinho. E o paladino ganha essa batalha aqui em Viral. O paladino é o vírus mais forte, dominou o organismo aqui com 45 pontos e o monge com 44 pontos. Vocês viram aqui que é um jogo bastante acirrado. Você tem que prestar bastante atenção aqui na questão da cura, principalmente na sexta, para você não ficar. O paladino conseguiu muito ponto aqui, como vocês viram, né? 5 pontos no final do jogo. E foi assim que então que o vírus roxo conseguiu dominar aqui esse infeliz paciente. Essa aí, galera, essa aí foi a batalha entre paladino e monge. Pra quem você estava torcendo? Ganhou? Perdeu? Virá um jogo muito dinâmico, estratégico e tático. Vocês puderam perceber aí que você precisa avaliar muito bem o que o outro jogador vai fazer. E até para um jogo de 2 jogadores, o Dummy Player funciona muito bem, porque é o primeiro jogador que escolhe as suas ações. Então ele pode atrapalhar o outro jogador, o que é bem legal. Mas é claro que, como todo jogo de controle de área, quanto mais, melhor. Mas vocês puderam ver aí como funciona o Viral, um jogo bem legal, bem estratégico, dinâmico e cujas partidas são bastante rápidas e com um tema bem inusitado. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, galera, deixe o seu like, coloque aí nos comentários outros jogos que você gostaria de ter essa simulação de partida. Eu me despeço aqui, espero que vocês tenham curtido essa simulação de partida e até uma próxima com um beijo do Paladino no coração de vocês. Fui!